Estamos de volta com mais um podcast. Eu estou aqui com o capitão e deputado estadual Conte Lopes, com o Major Luiz Carlos. Tudo bem, Major? Tudo bem. Tudo bem, Tranquilo. Conte? Tudo tranquilo. Eu vou começar hoje falando sobre o Promoção por Bravura do deputado e capitão Conte Lopes. Eu vou ler um trecho aqui. Seria um capítulo do livro, é isso? É um capítulo do livro. Eu vou começar aqui só lendo aqui o Jornal Diário da Noite, 6 de maio de 1977. Policiais estavam espalhados, mas ninguém com coragem de invadir as matas para prender o traficante. Ideias eram trocadas e pensavam em solicitar o corpo de bombeiros com holofotes e cães, pastores, para capturar o bandido. O tenente Conte Lopes não se conteve e, reunindo seus policiais, resolveu adentrar o mato. Isso do jornal na época. Como foi essa história, Conte? Bom, é bom colocar aqui, né, que nós estamos fazendo e falando sobre a história da Rota, nos 50 anos da Rota, que completou, e a gente pretende até fazer um livro, mas houve dificuldade, tendo em vista a pandemia, e nós começamos a fazer um podcast aí com as histórias da Rota, as nossas histórias na polícia. E agora também aconteceu o seguinte, né, o João Dória, governador, e o comando da polícia baixou uma diretriz aí que os policiais não podem mais falar, tem dificuldade de falar. E os policiais estão meio receosos, né? Eu volto a repetir, quem quiser falar, está liberado, nós não podemos falar de Rota sem ver um Bezerra na vida, né? É evidente, né? Um coronel Bezerra, que foi P2 lá, né? Os sargentos participaram da Rota, né? Todos eles, Santana, Romualdo, todos eles participaram da Rota, né? Os cabos e soldados que têm sua história na Rota. Mas, obviamente, nós vamos continuar com o nosso trabalho. O próprio Esquerda pediu e cobrou do Major Luiz Carlos, foi isso? Exatamente. O Esquerda fez um contato comigo com referência àquela ocorrência do mineiro, investigador mineiro, morto ali perto do cemitério do Araçá, né, em 1977. Ele foi fazer uma averiguação de tráfico de drogas em cima de um marginal muito conhecido na época, o Carioquinha, e na abordagem o Carioquinha conseguiu acertar o mineiro, que infelizmente veio a falecer no local. Bom, então vamos lá por etapa. Ele não quis falar, o Esquerda também, Não, né? ele não quis falar em razão dessa problemática que está tendo, envolvendo diretriz, o próprio governo do estado dando uma certa proibição. Então, mas ele pediu que falasse sobre essa ocorrência, que foi uma ocorrência fantástica na época para nós, né? Porque todo mundo fazia o cerco, mas ficava no asfalto. Quem entrou no matagal, que fez aquela operação em linha e deparou com os bandidos, foi a sua equipe. Então, vamos lá, eu quero passar para a pessoa mais ou menos o que aconteceu, como eu detalhei aqui no livro, né? José Silvério Cercial era investigador do DEIC, tinha 35 anos de idade, era solteiro e conhecido por seus colegas como mineiro. Por ter nascido na cidade mineira de Mariana e pelo seu jeito tranquilo e humilde de ser, era tido como um policial extremamente corajoso, tendo prestado grande serviço à cidade de São Paulo, ao desfazer perigosas redes de tráfico de drogas. Mineiro iniciou sua carreira como policial na Guarda Civil, em 62. Em 70, quando houve a unificação das polícias, Força Pública e Guarda Civil, que deu origem à Polícia Militar, ele optou por ingressar na Polícia Civil, tendo sido lotado na equipe 1 da Divisão de Entorpecentes do DEIC. Na noite de 4 de maio de 77, ele saiu do quarto número 18 do Hotel Kojak, na Rua Bela Centro, onde residia, ele morava lá, e deslocou-se para sua unidade no DEIC, cumprindo determinações superiores. Mineiro, o investigador Davi Blau e o motorista Rafael Gerardi foram fazer um levantamento de uma rede de tráfico de drogas nas regiões do Pacaembu e Sumaré, na zona de São Paulo. Veja bem, todos esses detalhes que eu estou dando aqui, o Marcos, Major Luiz Carlos, você que está me acompanhando, né? Por quê? Porque o seu Caco Barcelos escreveu o livro Rota 66 e me deu um capítulo, Caco Barcelos da Globo, me deu um capítulo todo especial do Deputado Matador, né? Então, eu tive que escrever meu livro Matar ou Morrer, respondendo ao Caco Barcelos das minhas ocorrências. Então, essas ocorrências têm detalhes, entendeu? Não é como ele fala, que eu ia nas ocorrências para aparecer, né?
Então, veja bem, por isso a gente cita esses detalhes do que aconteceu. O mineiro foi para lá, foi tentar prender e estourar uma boca de fumo na nossa época. Falava em boca de fumo, né? Por volta das 21 horas daquela quinta-feira, eles iniciaram a diligência. Para não levantarem suspeitas dos traficantes e viciados, o Davi e Mineiro ocupavam um veículo Volkswagen verde escuro, com placas frias HE 1227, enquanto o motorista Rafael dirigia uma viatura C14 veraneio branca e preta da Polícia Civil. Próximo ao estádio do Pacaembu, Mineiro parou o carro e, fazendo um sinal com a mão, mandou o Rafael estacionar, que era o Rafael estava na viatura, e o Mineiro está com o Volkswagen na frente ali, né? Um carro descaracterizado. Rafael, fique por aqui por enquanto. O Davi e eu vamos verificar o movimento da boca de fumo. Como eu falei, chamava-se boca de fumo, né? Onde tinha o tráfico de drogas naquela época. Na Rua da Alvim, esquina com a Avenida Doutor Arnaldo, eles suspeitaram de um Volkswagen branco de placas EI 8072, ali estacionado. Dentro do carro havia uma mulher e do lado de fora 3 elementos que conversavam com ela. Parece a Sudec, comentou o Davi, o investigador Davi, falou para o mineiro, né? Sudec, ou Maria de Lourdes da Silva, era uma conhecida prostituta e traficante que agia sempre naquela região. E ela mesma, é ela mesma, e deve estar passando fumo. Davi, o mineiro falou para o Davi, né? Vamos dar um tempo por aqui e observar melhor. Assim que encostaram o carro, eles perceberam que ela entregava algo para os 3 homens. Olha lá, mineiro, vamos checar. Os caras estão pegando para causa de maconha. Então vamos dar a cana neles. Mineiro e Davi aproximaram-se com um carro sem que Sudec e os 3 viciados percebessem. Mãos pra cabeça, é a polícia! Gritou o mineiro descendo do carro. Os 4 foram dominados e a droga apreendida. Os 3 elementos foram levados até a viatura de Rafael, no Pacaembu, enquanto Sudec foi mantida no carro dos policiais, para que desse informações sobre Carioquinha, traficante com quem ela era ligada. Edivaldo Rodrigues dos Santos, o Carioquinha, de 39 anos, pardo, solteiro, nascido em Caraçu, na Bahia, era um marginal violento que havia cumprido pena de 10 anos de prisão pela prática de vários homicídios e também por tráfico de entorpecente. Então, naquela época já era assim também, né? O Carioquinha fora preso pela última vez no dia 30 de abril de 76, quando vendia maconha na região do Pacaembu. Naquele dia foi autuado em flagrante e, apesar da ficha criminal que possuía, estava normalmente nas ruas. Então, naquela época já tinha isso. Quase um ano depois. Era preso depois de um ano. Um ano já estava na rua, né? Então, o juiz soltou e ele acabou matando o Carioquinha, né? No momento em que Sudec foi detida, Carioquinha se encontrava na Rua da Alvim. Vendo que o Volkswagen dos investigadores retornava, ele se escondeu rapidamente. E, quer dizer, o traficante se escondeu na viatura voltar, o carro, né? Ele suspeitou. E ele se escondeu rapidamente e ficou na espreita, armado com um revólver Taurus calibre 32 da cintura. Enquanto isso, no interior do carro, o mineiro perguntava à mulher: Sudec, onde está o Carioquinha? Eu não sei, não vi hoje. Vamos lá, queremos o cara e o entorpecente. Sudec procurava ludibriar os policiais de todas as formas. Ela havia percebido que Carioquinha tinha percebido os policiais, tudo, e deduziu que ele não estaria mais por ali. Os policiais só continuavam a interrogá-la. Queremos o cabeção. A gente chamava de cabeção o traficante, o cabeça, né? O chefe. Responsável, o chefe. Queremos o traficante, o cabeção, Sudec. O Carioquinha. A gente troca a cana e você se entrega e você vai embora. Né? Nesse momento, Sudec percebeu no escuro o vulto de um homem encostado numa parede e reconheceu ser seu comparsa. Pensando na possibilidade de escapar com o auxílio dele, ela tentou dispersar os policiais dizendo: ele costuma ficar naquele bar, de frente ao cemitério do Araçá. Fica aí com ela que eu vou até lá, vou até o bar. Eu conheço o traficante e já dei cana dele, disse o mineiro, já descendo do carro. Quando ele se dirigia para o bar, o mineiro foi para o bar, apontado pela prostituta, o mineiro foi visto pelo Carioquinha, o traficante, que, saindo do esconderijo, sacou do revólver e caminhou sorrateiramente até o carro onde estava o Davi, investigador, e a Sudec, a traficante.
detida, né? Percebendo a aproximação dele, a mulher procurou desviar a atenção de Davi. É bom ficar de olho no bar, o carioquinha é perigoso. Entretanto, Davi, através do espelho retrovisor, viu o vulto de um homem que se aproximava. A alerta pegou sua arma e saltou do carro. Procurando auxiliar o bandido, o Sudec gritou, cuidado, né? Carioquinha ouviu e não teve dúvidas, apontou sua arma e atirou contra Davi, que, para não ser atingido, jogou-se atrás de um poste e começou a revidar os tiros. Mineiro estava entrando no bar quando ouviu os disparos e correu em socorro do amigo. Ao atravessar a rua, ele deparou com um bandido, que de arma em punho procurava proteção atrás de 2 carros estacionados sobre a calçada, de frente a uma agência de automóveis. Numa fração de segundos, Mineiro se viu frente a frente com Carioquinha, ambos de armas nas mãos. Era iminente o risco de vida que o policial corria. Ele poderia atirar, porém, no intuito de dominar o traficante, gritou, mão na cabeça, entregue-se à polícia. Ouviu-se um tiro. O traficante, além de não atender a voz de prisão, dada pelo policial, acionou sua arma. O projétil certeiro atingiu a cabeça do investigador mineiro, que estava a 3 metros de Carioquinha. O policial não teve tempo sequer de disparar sua arma. Sua morte foi instantânea. Davi tentou perseguir o bandido, disparando sua arma, porém, não vendo o companheiro ferido, foi em seu socorro. Ao aproximar-se, viu que ele já estava sem vida. Consternado, correu para o telefone mais próximo e pediu auxílio. Várias viaturas da Polícia Civil e Militar começaram a chegar ao local. Um vigia que havia acompanhado tudo informou aos policiais o rumo tomado pelo traficante. Então, veja bem, são detalhes que eu peguei para escrever esse livro no inquérito e no processo, né? Por isso os detalhes, cada um viveu a ocorrência. A traficante, o Davi, né? É lógico, o Mineirinho e o Carioquinha, e perderam a vida, não podiam falar. Mas as testemunhas que viram o que aconteceu aqui. Naquela noite, eu, os PMs Magalhães e Xavier e o motorista Claudinês, que é o esquerda, estávamos na Vila Mariana, vistoriando alguns veículos com elementos suspeitos. Quando, por volta das 23 horas e 30 minutos, o Copom informou: atenção todas as viaturas, tiroteio próximo ao cemitério do Araçá, entre policiais civis e traficantes. Há um policial morto no local, foi a informação que nós recebemos. Ou então, a informação que chegou que já tinha um investigador morto lá quando nós fomos para o local. Quando chegamos lá, notei o desespero dos companheiros do Mineiro. O investigador Davi tinha os olhos marejados de lágrimas. O corpo de José Silveiro Cercial estava caído de costas com o rosto coberto por uma folha de jornal. Ao longo do seu braço, corria um filete de sangue em sua mão direita. Ainda permanecia o revólver. Então isso aí que eu vi, né? Quando eu cheguei lá, eu vi o Zé Silvério, que é um mineirinho. Ele estava caído de costa, com o rosto coberto com uma folha de jornal. Ao longo do braço dele, corria um filete de sangue. E a mão direita dele estava o revólver calibre 38 dele. Levantando o jornal, pude ver seu rosto e o ferimento que lhe causara a morte. Era a primeira vez que eu o via. Vários policiais cercaram o corpo, indignados. Nesse instante, aproximou-se de mim um investigador que se apresentou como Lima, que depois ficou meu amigo, né? Dizendo: tenente, eu já ouvi falar de você, tantas do senhor, e queria muito conhecê-lo, mas isso vai acontecer agora, justo agora. Fiquei sem palavra e em seguida perguntei aos policiais: para onde foi o bandido? Ele deve estar naquele mato, respondeu o doutor Manuel Adamos Neto, chefe do policial, que era do DEIC, né, lógico, da Diligência de Percente, apontando para o matagal próximo dali. Já tem policiais lá? Negativo, o local só foi cercado, respondeu o tenente Rui Barbosa, do Tático Comando da área. Estamos aguardando o corpo de bombeiros para iluminar o mato e também trazer o canil para os cães farejarem a pista do elemento. Voltei à minha viatura, peguei o rádio e modulei. Copom, é a rota comando. Prossiga, comando. Pode suspender a vinda do corpo de bombeiros, do canil, nós vamos entrar no mato. Por quê? Eu vi o tamanho do mato, né? Eu vi o tamanho do mato. Então, por que não precisaria do corpo de bombeiro para iluminar? Quanto tempo ia demorar para chegar o corpo de bombeiro e o canil para chegar ali? Tinha que ser imediato ali, Conte, não, na situação. Então, o problema.
né? Foi a minha decisão. Tomei tal decisão por estar receoso de que o marginal conseguisse furar o cerco facilitado pela densa escuridão e que já tinha se esvadido. Podia até ter ido embora. Como ia saber se ele estava lá ainda? Antes de adentrar no mato, pedi ao delegado: doutor Adamos, não deixe nenhum policial civil entrar aqui para evitar acidentes. Minha preocupação era com a possibilidade de algum policial civilmente trajado e armado ser confundido com o marginal, né? É lógico, você entra, eu tento lá, armado, eu, Xavier, Magalhães e tal, né? O esquerda, tem um policial armado lá, você pode achar que é o traficante. Então, pedi para o delegado para tirar os policiais civis de lá, né? O delegado concordou e tomou as devidas providências. Para se adentrar o matagal, era necessário descer um barranco alto e irregular. Sua vegetação era formada por arbustos e um mato rasteiro. Como o bandido acabara de matar o investigador, um vacilo ou um erro poderia ser fatal. Juntos, o Xavier e eu íamos descendo, olhando para todos os lados, procurando visualizar cada centímetro do matagal. Um pouco atrás vinha o Magalhães e o esquerdo, o Claudinês. O Xavier levava na mão esquerda uma lanterna. Ele vinha com a lanterna, afastada de seu corpo, exemplo aí para os policiais, né? Para evitar ser atingido caso o Carioquinha atirasse contra o foco de luz. Na mão direita, nós dois portávamos o revólver de 38. Já havíamos percorrido mais da metade do terreno quando uma moita chamou minha atenção. Desconfiei que ele estivesse escondido atrás dela. Cutuquei o Xavier silenciosamente e apontei-lhe a moita, para que ele a iluminasse. Melhor, de repente percebemos que algo se mexeu. Atrás dela, no que Xavier direciona a luz, só pode ser ele. Não tive tempo de pensar em mais nada. Carioquinha levantou-se rapidamente e apontou sua arma para a nossa direção. A mesma arma com a qual ele acabara de matar o policial. Era ele ou nós. Atiramos os três, Carioquinha, Xavier e eu, praticamente ao mesmo tempo. Com um tiro no peito e outro na cabeça, o assassino tombou por terra. Peguei seu revólver com um cabo de madrepérola e coloquei na cintura. Vamos socorrer o cara Xavier. Nisso, Claudinês e Magalhães aproximaram-se e levantaram o Carioquinha pelas pernas, enquanto eu e o Xavier o pegamos pelos braços. Subimos um barranco com dificuldade e, quando chegamos à calçada, fomos cumprimentados efusivamente pelos policiais. Colocamos o ferido na viatura e fomos para o Hospital das Clínicas, onde ele veio a falecer. Com ele, além da arma, foram apreendidos 10 pacaus de maconha e 800 cruzeiros, em cédulas de 100, produto do tráfico de entorpecente. Enquanto isso, toda a cúpula da Polícia Paulista começava a chegar ao local. Posteriormente, comparecemos ao 5º Distrito Policial, onde o delegado Carlos Alberto Carvalho registrou a ocorrência. Lá já estava depondo o vigilante noturno José Mendes Rodrigues. Ele estava dentro de uma Kombi, estacionada na rua Arruda Uim, ouvindo pelo rádio a transmissão de um jogo do Corinthians, no estádio do Pacaembu, quando os tiros chamaram a sua atenção. Ainda me lembro bem de suas palavras. O investigador mineiro não chegou a ameaçar o bandido de morte, apenas pediu que ele se entregasse, sem reagir. Mas Carioquinha preferiu matá-lo. As palavras da testemunha, né? O policial não esperava aquela reação do traficante. Quando a ocorrência terminou, por volta das 6 horas da manhã, combinei com a minha guarnição de comparecermos ao velório do investigador assassinado. Retornamos ao batalhão, à base, né, da rota, às 14 horas e fomos para o DEIC, onde já se encontravam várias autoridades policiais, familiares e amigos do mineiro. Também estavam presentes o secretário Erasmo Dias e o comandante da Polícia Militar, Coronel Torres de Mello. Eu estava ao lado do caixão quando o Coronel Erasmo Dias me disse: mais uma vez, parabéns pelo seu serviço, Conte. E voltando-se para o comandante-geral, falou: Torres de Mello, por que nós não promovemos o Tenente Conte? Por todas as ocorrências que eu participei e ele acompanhava. Porque ele não tem tempo hábil, respondeu o comandante-geral, né? Torres de Mello. Mas que tempo hábil? Com tanto serviço, arruma um jeito. Só se for por bravura, secretário. Então faça o processo. E olhando para o corpo de Mineirinho, continuou: vim dar adeus a um policial que soube morrer. Em seguida, o caixão foi fechado e colocado numa viatura do Corpo de Bombeiros, que o transportou ao cemitério de Congonhas, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. O funeral foi acompanhado por um grande número de viaturas e por funcionários de todo o setor da Secretaria de Segurança Pública. Então, entre as viaturas estava a nossa Rota Comando, com toda a equipe. Após o sepultamento, todos os policiais civis, delegados, escrivães, investigadores, carcereiros e motoristas fizeram uma fila enorme em agradecimento, cumprimentar a mim e a minha equipe.
o jornal Notícias Populares, no dia 6 de maio de 77, publicou: o oficial Tenente Conte Lopes, que inúmeras vezes se defrontou com situações idênticas, ao chegar à rua Galeno de Almeida, optou por não esperar pelos bombeiros. Ao se inteirar da situação, instruiu os seus 3 comandados e com ele entrou no matagal. Esse caso também foi arquivado a pedido do próprio promotor público, cujo parecer do dia 12 de julho de 77 diz o seguinte: no afã de capturar o homicida, os indiciados embrenharam-se no matagal e localizaram o marginal, que ao receberem a bala, revidando a agressão, os policiais militares acabaram por matá-lo, ocasião em que a vítima ostentava em suas mãos um revólver de calibre 38. Os indiciados agiram amparados pela excludente do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, pelo que requer o arquivamento do feito. O intuito do coronel Erasmo Dias de me promover foi concretizado após o procedimento de praxe, que sucedeu à publicação do seguinte boletim interno: proponham-se os policiais militares, segundo o tenente Roberval Conte Lopes Lima, soldados José Pereira Magalhães, Rodolfo Xavier Neto e Claudinei Sepúlveda, promovidos por autos de bravura, tendo em vista a demonstração de coragem, audácia, energia, firmeza, tenacidade e abnegação em prol da causa pública, que abraçaram patenteando seu profundo amor aos reais objetivos da Polícia Militar. É bom colocar aqui que quando eu falar em me promover, obviamente eu achei que os policiais que estavam comigo também deveriam entrar no processo. Eu solicitei isso e eles entraram, para ser promovidos por bravura também. Comissão de oficiais se promoveu por ato de bravura. Dentro do procedimento que foi feito, promoveu o Xavier e, em consenso, a comissão achou que não deveria promover o Magalhães e o Esquerda. E o Esquerda. Então é bom colocar isso aí, não foi decisão minha, né? Então, só estou fazendo essa colocação de uma ocorrência que nós participamos. E o livro foi escrito por mim. Eu li o que foi escrito por mim, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aí, Marcos? Você que é jornalista, então, o Luiz que até acompanhou. Como que foi, o Conte? Na hora que você chegou lá, tudo bem, mas você já chegou... Foi tudo muito rápido, porque a ocorrência começou às 9h30 da noite, mais ou menos, né? Por volta das 9h30 da noite. Você chegou lá aí resolveu não entrar não chamar o bombeiro para entrar no matagal. Foi difícil? Foi tudo muito rápido? Como que foi? Não, veja bem, é uma ocorrência, né? Uma sequência. Pelo local que estava ali até chegar bombeiro, e ninguém tinha certeza também se o bandido estava ali. Ou ele tinha fugido. Não era uma serra de mato. Então nós resolvemos só dar uma batida naquele local. Foi o que aconteceu e conseguimos deparar com o bandido. Então o que eu quero colocar aí? Épocas diferentes. O bandido morreu, que matou o investigador. O secretário estava lá, de Segurança Pública, o Erasmo Dias, acompanhou a ocorrência, né? E resolveu me promover por bravura. Não foi eu que pedi, não fiz nenhum documento pedindo, não. Foi ele que resolveu me promover. E teve que o governador assinar. Isso é o governador que assina a promoção de oficiais. Então, eu fui promovido pelo governador. Abreu Sodré na época, né? Eu só veja, a colocação de uma ocorrência dessa, que o Luiz falou para mim que o Esquerda pediu para que a gente contasse a história, que ele participou. Então é uma história que ele participou, como falou o Luiz quando nós chegamos aqui. Inclusive que só está vivo eu e o Esquerda. Aí, né? Exato, ele fez um contato comigo, inclusive deixou claro sobre essa ocorrência, que foi uma epopeia na época, né? E que vocês estavam averiguando veículo suspeito na região da Vila Mariana e em um dado momento é integrado com o cupom, com a Rota Comando. É o seguinte, ó, acabou de ser assassinado na região do Pacaembu um investigador fulano de tal, pertencente ao DEIC. Aí é uma ocorrência grave, obviamente se acionou o pelotão, pegou sua equipe e foi para o local. Chegando no local, né, a sua equipe era composta, o Esquerda era o motorista, o Xavier e o Magalhães. Chega no mato tal, e quer dizer, que ninguém tomava as providências. O rapaz morto lá, você disse que estava com aquele filete de sangue pela mão, coberto o rosto tal, mas ninguém saía na persecução dos marginais. O que pedindo bombeiro, pedindo outros apoios. Enquanto isso, o bandido ia obter fuga. Isso aí. Ou já teria fugido, né? Como é que você sabe quem estava lá? Com aquele tirocínio, aquela perspicácia que era comum da tropa da rota, inclusive do comandante de pelotão, se pegou, encerra tudo e vamos entrar no mato. Fez uma formação em linha e foi caminhando de um matagal no fundo do cemitério do Araçá. E chegando lá, vocês depararam com o bandido
Aí houve um entrevero, tal, direitinho. Então, porque ele pediu que o Esquerdo foi um grande profissional, um baluarte da rota na nossa época, né? Não quero, todos que por lá passaram têm os seus valores. Mas o Esquerdo foi um baluarte, né? Um homem que, para ele inclusive fazia parte de um plano de chamada. Tinha o plano de chamada oficial do batalhão, que era aquele que chamava a gente em residência oficial. E tinha um plano de chamada que o Barra era encarregado de ter um plano de chamada. Cabo Barra. Do pessoal de folga. Então, quando ocorria uma ocorrência grave, no caso do Croda, no caso do Alboz, esse pessoal de folga era acionado pelo Cabo Barra, pelo falecido Everaldo, e comparecia no local de folga, meu irmão. Não tinha, era sábado, domingo, qualquer hora eles iam no local de folga. Daqui a pouco você via chegar a Volkswagen, chegava outros veículos da época, Dodge Dart, Cinca. Só para ter ilustração, que nós estamos explicando aqui o que o Major está falando, dizer, o policial de folga ia para o local. Quando aquela menina foi sequestrada em Paraisópolis, uma policial, a Juliane, ela foi levada pelos bandidos. A polícia ficou sabendo, proibiram a rota e o tático móvel de entrar em Paraisópolis. E ela foi assassinada. O que nós estamos falando aqui de uma ocorrência, né, que eu participei com meus policiais, com a rota participou, na verdade, como está falando os caras, até policiais de folga, eles vinham para a ocorrência. Né? E hoje você proíbe a rota e o tático móvel da região de Paraisópolis invadir uma favela onde uma moça foi pega como refém e depois foi espancada, barbarizada e assassinada. Covardemente proibiram dos policiais da rota e do tático móvel de entrar na favela. Essa é a diferença da polícia. Aqueles, o cara está falando coisa de velho. Não, nós estamos contando a verdade das coisas. São 50 anos da rota. Foram 50 anos que nós fizemos. Esse aí foi escrito por mim. Eu escrevi. Não peguei nenhum escritor, não fui eu que escrevi. Dentro das minhas possibilidades. Eu não sou o Caco Barcelos, não sou jornalista, não sou repórter, não sou da Globo. Mas simplesmente eu fiz uma defesa do que eu não sou um deputado matador. Como os policiais da rota não são assassinos, matadores, né? Como, todo mundo morria com um tiro no peito e na cabeça. E vai morrer como? Tiro no pé? Né? Então, essa é a verdade. Então, o Major Luiz Carlos falou uma coisa, veja, o policial de folga, ele vinha para o quartel quando tinha uma ocorrência grave. Eles se ligavam, um ligava para o outro. E não tinha celular, não, era telefone de casa mesmo, ou ia chamar. Ia lá com a viatura buscar, mandava um buscar o outro e iam para a ocorrência. Veja, hoje não. Hoje você é proibido de trabalhar. É o que nós estamos vivendo em São Paulo. Né? O policial não pode trabalhar. O policial não pode combater o crime. Então isso aqui é uma verdade. Foi a minha primeira promoção por bravura. Eu tive duas. Acredito que no Brasil seja o único. Né? Com 2 promoções por bravura. Acredito eu. Não lembro de outro. Né? Não que eu seja melhor que ninguém. Volto a repetir, não fui eu que pedi para ser promovido. Foi o coronel Erasmo Dias em cima do cadáver do mineiro que falou isso. Ele queria de alguma forma me valorizar no meu trabalho, porque todo dia eu estava na rua. O coronel Torres de Melo estava todo dia na rua. Era o comandante geral. Não ficava comandando com o traseiro na poltrona, não. Estava na rua, estava acompanhando a gente. O Erasmo Dias estava na rua acompanhando a gente, ia na delegacia. Ia na delegacia de polícia. Né? Me recordo até uma ocorrência aqui, que o Paz de Lira estava comandando a tropa, não sei se o Luiz vai lembrar, e um soldado, na freguesia do Ó, encontrou uma pessoa baleada lá. E socorreu. Chamou a viatura para socorreu o cara. Quando chegou na delegacia, eu não sei por cargas d'água, o delegado, não sei quem, acharam de suspeitado do policial. E o Paz de Lira estava com a viatura, eu cheguei depois, estava lá o Paz de Lira. Quando o coronel Torres de Melo chegou lá, comandante-geral da Polícia Militar, coronel do Exército Brasileiro. O cara da Polícia Científica, a Polícia Técnica, estava com o negócio de passar o dedo na mão dele, aquele tempo digital, passava para tirar digital lá, né? Tocar piano. Como sim, legitimação. Então, aí o comandante-geral da Polícia Militar perguntou pro soldado, não minta pro seu comandante. Foi você que atirou no cara?
Eu não, eu achei o cara baleado, comandante. Então você tira a mão do soldado aí e falou pro coronel, comandante do batalhão na época lá, o que você tá fazendo aí, coronel? Vendo o seu homem, você passa por uma situação dessa, você não fala nada? Não, então veja, eram pessoas que iam no local. Não é igual hoje, não, que ninguém vai porra nenhuma e vai ficar baixando o diretriz para o policial não poder falar. Não é igual hoje, não. Então essa história que eu contei aqui, meio depressa, meio rápido, como falou o Bruno, é uma verdade. Não é história. É real, é com H, história é com H. Não é uma versão. Eu vivi isso aqui, os policiais viveram. O policial perdeu a vida, o Mineiro. Um grande policial do DEIC. Eu fui cumprimentado por toda a Polícia Civil de São Paulo. Eles fizeram uma fila para cumprimentar a mim e os meus policiais da rota. O Esquerda, que depois foi para o Civil, o Xavier, o Magalhães. Nós vivemos isso aqui. E éramos valorizados. Por isso o Erasmo quis me promover. Não fui eu que pedi. Se gente ficou com ciúme, deu ciúme, problema de cada um. Mas não fui eu. Também não ia falar para ele, não, eu não quero ser promovido. Como fui promovido a segunda vez também, eu não ia falar, não quero. Coronel Hermógenes que me promoveu a segunda vez. Então isso aqui nós vivemos. É uma polícia de outra época mesmo, Major Luiz Carlos. Que você falou que a gente ia... o que? Um policial ser baleado? Ser morto? Ia todo mundo atrás. Eu queria deixar bem claro que o plano de chamada oficial era aquele plano que existia no quartel, por exemplo, em 78, 79, naquela grande greve dos metalúrgicos, na Vila Euclides, em São Bernardo. Do Lula? Isso. Onde conheci o Lula? Então, foi verdade. O Lula? Foi lá que eu conheci o Lula. Então, e aí a unidade acionava o plano de chamada e os policiais que estavam em casa, a gente não dormia. Descansava 2, 3 horas e voltava para o quartel. E o outro plano de chamada era um plano de chamada da tropa e de alguns oficiais, que a gente tinha onde morava o sargento fulano, o soldado Beltrano e tal, e quando dava essa ocorrência grave envolvendo morte de policiais ou coisa dessa natureza, quando você nem via, você estava com o pelotão ali, chegava outro pelotão à paisana, em apoio. Automaticamente, aquilo vinha... aflorava do corpo, da alma daqueles policiais de folga. O cara morava em Osasco, morava no Capão Redondo, morava em Guarulhos, ele aparecia lá de folga. E não tinha esse negócio, ele entrava, no que eu posso ajudar? Se lembra daquela ocorrência do Dema? O Everaldo estava de folga. O Everaldo não estava de serviço. Quando nós observamos, chega o Everaldo, chega o Ismar, né? Chega o Robertão, que também era o pai daqueles 2 meninos que o coronel Evandro e o outro cara. Quer dizer, nós tínhamos um corpo de homens que chegava de Volkswagen. Para dar resultado, né? Para dar resultado. Agora, inclusive, eu estou falando aqui, o Marcos está me dando um chute aqui do Lula, né? Perguntou do Lula. Porque eu conheci o Lula. Conheci o Lula lá mesmo no ABC. 40 dias e 40 noites. Nós ficamos no ABC. 40 dias e 40 noites. Nós ficamos. Inclusive, em um dos primeiras noites, nós estávamos em frente à Volkswagen, com a ordem de permitir quem quisesse trabalhar, entrar na Volkswagen e entrasse. Quer dizer, e eles estão fazendo piquetes, os metalúrgicos, para não impedir que as pessoas entrassem na Volkswagen. Né? E nós fomos para lá, quem quer trabalhar, vai trabalhar. Foi quando o Lula veio falar comigo, né? Foi a primeira vez que eu vi o Lula. Ô, tenente, eu fui lá falar com o governador, falou que não ia vir polícia. Falei, bom, então você vai lá e fala com ele, não, porque eu não tenho nada com isso, né? Nós temos quem quiser trabalhar, vai trabalhar, tá? Ele com aquela voz grossa ali, do jeito que ele fala e tal. Foi o primeiro vez que eu encontrei, né? Aí depois ele foi na época dos 40 dias lá, né? Foi quando ele foi preso pelo DOPS, pelo Romeu Tuma. E nós estávamos lá também. Eu acompanhei quando a mãe dele morreu e foram lá para o enterro. Sim. Lá na região do São Bernardo, foi no enterro. Ele foi levado pelo Romeu Tuma, né? E aí todos os metalúrgicos estavam lá e começaram a cantar o hino nacional, aquelas ondas todas, como eles estavam fazendo. Onda não. E até eu falei pro Magalhães, lá pro Esquerda, quem estava comigo na equipe, criaram um herói aí, né? E na verdade foi o que aconteceu depois, né? Foi ali que nasceu o herói Lula? Não, o herói... o herói Lula. Não, o Lula é um cara, é o seguinte, não vamos falar que... Como estamos aí, acho que o cara não é um cara morto, né? Ele realmente tem um domínio do grupo dele lá, do PT, ele tem, né? E eu estou dizendo o que foi feito, né?
Na hora eu vi o domínio que ele tem sobre Tem. a massa dele, como tem hoje. Entrando no ano de eleição, aí vê que ele está aí em pesquisa e tal, né? Ele está aí, tá trabalhando. Um monte de cara já passou, o Moro falou, mas ele está aí. Então ele tem o grupo dele. E, infelizmente, algumas vezes nós ajudamos, né? Eu acho que essa ida dele lá no enterro da própria mãe, obviamente, com toda a imprensa lá, e foi pro mundo inteiro esse negócio, foi 40 dias de greve, meu. Sabe o que é 40 dias de greve, hein, Luiz? Você lembra disso? Tem que ficar no quartel 40 dias. Nossa, foi terrível, né? A gente não descansava. E outra coisa, eles eram agressivos, quebravam as viaturas nossas. O regimento de cavalaria, ele jogava a bolinha de gude, o cavalo dançava em cima das bolinhas, derrubava o cavalariano, quebrava a perna. Foi um estrago, foi uma campanha. Foi uma campanha. Aqueles negócios que eles jogavam e furavam os pneus das viaturas, né? É o Miguelito. É um prego que de todo jeito ele vai prego pra cima. cruzado assim, desse jeito, qualquer lugar que a viatura passar, ele vai furar. Esse é o Miguelito. E usavam sacos de bolinha de gude e soltavam. Os cavalarianos vinham, o cavalo dançava, acabava caindo, né? Esmagava a perna do cavalariano. Viaturas nossas quebrava, lembra? Quebrava retrovisor, quebrava... E paulada e pedrada e o caramba, tinha que aguentar no pau mesmo. Só para que eu observei aqui nessa ocorrência, pra gente finalizar, Conte, foram das 9 da noite e às 14 horas vocês estavam ainda lá no velório. Isso. Ou seja, o policial virava à noite e até... Não tinha hora, né? Normalmente não tinha horário. Não. Essa noite não dormiu, Conte. Não, e várias noites, né? Então é isso aí, só para um exemplo da diferença, né? Da polícia de hoje com a outra. Não é que os policiais são diferentes, o comando é diferente. É isso aí, é uma das histórias nossas, né? Que o esquerda pediu e tá aí. Então. E volto a repetir, nós estamos aí, queremos ouvir mais policiais, mas infelizmente, como a diretriz foi baixada, né? Principalmente talvez para não falar mal do Dório, do comando, sei lá o quê, o policial não pode falar. Não querem ouvir a verdade, né? Tudo bem. Então, mas nós continuamos com o cinquentenário da Rota. Vamos, o nosso trabalho é o trabalho do dia a dia da polícia. Continuamos falando. Mais uma história aí do capitão e deputado estadual Conte Lopes, que tá aqui, ó. Tá? Quem perdeu algum trecho, quiser ver essa e outras histórias, tá no livro do Conte. E siga a gente também aí nas redes sociais, tá? Lembrando aí que nós estamos no Facebook, no Instagram, tá? Enfim, no YouTube. E toda semana a gente traz aí para vocês uma história diferente, seja factual, seja do livro, enfim, dos 50 anos da Rota, tá? E ficamos por aqui, Conte. Agradecimentos. Ok, um abraço a todos aí e boa sorte. Major? Continuamos com a nossa programação do cinquentenário da Rota, né? Acho que a gente falar sobre a caminhada da Rota nesses 50 anos, acho que não tem problema nenhum. Acho que não, viver a história de todo mundo, né? E Exato. Quem quiser contar suas histórias, nós temos um livro aqui também, só para nos procurar. Então chegamos ao final de mais um podcast e até o próximo programa. Até mais.